que fazer aos efluentes? Pegar nos efluentes, transformá-lo em metano, pegar no metano e transformá-lo em hidrogênio. Pegar numa célula de combustível e essa célula de combustível transforma o hidrogênio em eletricidade. Pegamos na eletricidade, armazenamos em baterias e podemos alimentar carros. Quais são os desafios do seu tratamento? Temos variabilidade da concentração dos poluentes, temos variabilidade no caudal de efluente que vai passar pelos tanques, temos tanques de maior dimensão, o que causa problemas a nível de transferência de massa. Temos que analisar com cuidado, adaptar depois as condições operatórias e só aí poder ter dados concretos e também análise económica, claro, que nos permitam depois fazer o scale-up deste processo. No tratamento dos efluentes, o que nós fazemos é tentar oxidar os compostos. E os poluentes difíceis? Os cosméticos, os antibióticos? São compostos químicos ou biológicos e que, ao chegarem aos recursos hídricos, depois não são bioprocessados, isto é, vão acumulando nos recursos hídricos. Os efluentes da produção do vinho, do azeite e dos detergentes? Este tipo de efluentes são extremamente carregados em termos de matéria orgânica e são um problema ambiental nos países da bacia do Mediterrâneo. Por que é que se evitam os processos químicos? Existe uma questão económica. São processos bastante mais caros do que os processos biológicos, são muito mais económicos. Que novos caminhos se investigam? Estas ameijas têm uma capacidade de resistência atroz. Amêijoas? Nós deixamos 8 horas a ameijo em contacto com a água sintética e conseguimos uma remoção perto de 100% da quantidade inicial das bactérias. Amêijoas usadas como biofiltros? A ideia é, além de estudar a via química de tratar os efluentes, estudar também uma metodologia que envolve a biofiltração. A solução final provavelmente passará por integrar os dois processos. Química e biologia juntas abrem novos caminhos no tratamento da poluição da água. Nós temos que olhar para os efluentes como uma fonte de água. Ora bem, nós vamos aonde, antes de mais, Rui? Vamos ao piso -3, aqui do Departamento de Engenharia Química, que é onde nós temos os laboratórios quer pedagógicos, para os nossos alunos aqui do mestrado de Engenharia Química, mas também os laboratórios de investigação do nosso centro de investigação. É onde tem as amêijoazinhas também? Também temos as ameijoazinhas, sim. Vamos lá ver então. Estamos num sítio muito frio. Sim, portanto é um laboratório que tem a luz e a temperatura controlada para termos as amêijoas às condições que são necessárias para aquelas... As condições naturais delas, não é? Digamos assim, as condições o mais próximo da realidade. De onde é que o Rui Martins vem? Engenharia Química. Bem, na altura não sabia bem o que era Engenharia Química, mas como gostava das aulas de Físico-Química e todos os meus professores de Físico-Química eram engenheiros químicos, no fundo acabou por ser uma escolha natural. Devo confessar que a minha paixão sempre foi o ensino, mas pensei que entre Engenharia Química e Química, se calhar a Engenharia Química conseguia abrir mais perspectivas de emprego, que não fosse exclusivamente o ensino. Como é que o ensino acabou em segundo plano, Rui? Quando cheguei ao 5º ano e me dediquei a uma disciplina que se chamava na altura dissertação, em que nós nos podíamos dedicar aquele ano a um trabalho de investigação para concluir o curso, verifiquei que também uma das minhas paixões era a investigação. É um laboratório que nem é muito grande, é um laboratório pequenino. Sim. E as amêijoas estão aqui metidas nos baldes com água. Exatamente, portanto temos aqui as amêijoas em arejamento, elas vieram de um canal perto de Mira, aqui perto. Foram lá apanhá-las? Fomos lá apanhá-las, exato. E, portanto, quando as trazemos-las para evitar que elas sofram o choque de serem removidas do seu meio, trazemos-las com água do próprio canal e depois vamos aclimatando-as lentamente às condições às quais nós queremos operar. A missão de Rui Martins é descobrir métodos novos para tratar efluentes no Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos, da Universidade de Coimbra. Os resíduos líquidos que são produzidos pela indústria e pelos esgotos. Rui começou com algumas das águas residuais mais difíceis de limpar. Lagares de azeite e efluentes vinícolas. Este tipo de efluentes são extremamente carregados em termos de matéria orgânica e são um problema ambiental nos países da bacia do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, Grécia. E não há forma de tratar estes efluentes? As metodologias que são aplicadas atualmente para esse tipo de efluentes não são as mais adequadas e causam grandes problemas aos nossos ecossistemas. O que é que fazemos aos resíduos processados, por exemplo, pela indústria do vinho, produzidos nas operações de lavagem dos equipamentos que esmagam e prensam a uva, dos tanques de fermentação, dos barris e das garrafas? Fazem-se mais de 280 milhões de hectolitros de vinho no mundo, todos os anos. Quase 70% da produção está na Europa. E dos resíduos também.
Por exemplo, em Portugal, atualmente o que se faz aos resíduos de lagares de azeite é espalhá-los pelas terras, pelos campos agrícolas. Mas a questão é que eles contêm na sua composição, por exemplo, compostos fenólicos que não são de facto biodegradáveis e que, portanto, conseguem contaminar os lençóis freáticos e, portanto, contaminar a água que depois vamos precisar de utilizar. Em Espanha é proibido, Portugal não consigo entender a legislação portuguesa nesse aspecto. Sérgio Castro Silva, engenheiro químico especialista em efluentes. Neste momento, portanto, é permitido, em determinadas condições, descarregar o efluente para os terrenos. A legislação em si não está errada, mas depois falha claramente. Em toda a linha falha a inspeção e há claramente abusos nessa área. Sérgio trabalha na Adventec, uma empresa instalada no Centro Empresarial de São João da Madeira e governada por um grupo de cientistas que decidiu há 9 anos produzir conhecimento aplicado. Apesar de existir muita investigação nas universidades sobre efluentes industriais e tecnologias de tratamento, depois faltava alguém que pegasse nessa investigação, nesses resultados e transformasse aquilo num produto aplicável e comercializável à escala real, nas indústrias. Criámos a empresa Adventec que se dedica ao desenvolvimento e à implementação industrial de soluções de tratamento de efluentes complicados, isto é, efluentes que não são triviais de tratar, que não sejam tratáveis pelas vias convencionais, nomeadamente os tais efluentes de lagares de azeite que lhe falei. Quem deposita no terreno tem obrigações a cumprir. Há uma série de parâmetros que têm que ser cumpridos para lançar. Se tudo funcionasse bem, parecia-me razoável, mas a ideia que passa é que se pode descarregar o efluente de lagar de azeite para o terreno. Depois vamos ver o que é feito e vamos ver a quantidade deste tratamento que existe para lagares de azeite e vimos praticamente inexistente em Portugal. Existem compostos que as bactérias e os micro-organismos não conseguem de todo degradar e que, portanto, depois conseguem contaminar os lençóis freáticos. Por que é que a matéria orgânica dos resíduos do azeite é tão difícil de degradar? Os compostos, tanto o vinho como o azeite, são bons para a saúde. A gente sabe que são compostos que têm muita quantidade dos compostos chamados antioxidantes, mas estes mesmos compostos que são benéficos para nós, depois também são antioxidantes no tratamento dos efluentes. No tratamento dos efluentes, o que nós fazemos é tentar oxidar os compostos. E como tem antioxidantes, há uma grande dificuldade de tratamento. Na prática, tratar as águas residuais é livrá-las de grande parte da carga orgânica que elas carregam. A oxidação usa bactérias e outros micro-organismos para comer a matéria orgânica que se encontra na água e decompô-la em substâncias mais simples. As bactérias funcionam assim como uma espécie de glutões da sujidade. Basicamente, nós pegamos num composto, que é um composto orgânico, biodegradável muitas vezes, e tentamos oxidá-lo. E quando nós oxidamos, transformamos o composto em dióxido de carbono e água. Basicamente, todas as reações de oxidação transformam os compostos em dióxido de carbono e água. É a mesma reação que os nossos carros fazem no catalisador. Pegamos num composto que é os gases de escape do nosso carro e faz uma oxidação e à saída temos dióxido de carbono e água. Em termos de efluentes líquidos, os processos básicos são exatamente os mesmos. Mas no caso de efluentes complexos como os do vinho ou os do azeite, a oxidação natural, biológica, não resulta. As bactérias não conseguem de modo algum degradá-los. Rui Martins foi à procura de resolver o problema. Foi desenvolver metodologias de oxidação química, portanto, em vez de ser oxidação biológica, por oxidação química, por forma, por um lado, tratar esses efluentes, ou então aumentar a sua biodegradabilidade para que pudessem depois ser processados por via biológica num passo seguinte e, portanto, reduzir os custos do tratamento global. Como, Rui? Na altura o que eu estudei foi o chamado processo de ozonólise. Ozonólise? Basicamente baseia-se no poder oxidante do ozono, isto é, o ozono é uma molécula bastante reativa e capaz de degradar matéria orgânica, só que tem um problema, é que é uma molécula que é bastante seletiva, isto é, não reage com qualquer tipo de composto orgânico. Então o meu objetivo era desenvolver um catalisador sólido que fosse capaz de aumentar a eficiência da oxidação do ozono. O que é um catalisador? Um catalisador é um material que tem a capacidade de acelerar a velocidade das reações químicas. Portanto, neste caso, acelerar a velocidade da reação de degradação da matéria orgânica por via do ozono. Por um lado temos o catalisador, por outro lado temos o ozono. E, portanto, a interação deles, os dois, é que levam ao aumento da velocidade da reação de degradação. E porquê é que é preciso que o ozono trabalhe mais depressa? A nossa perspectiva é sempre arranjar a solução mais adequada em nível de eficiência, mas também a um custo menor, porque tudo o que tem a ver com tratamento de efluentes tem que ser a baixo custo. Temos aqui 2 áreas de laboratório. No laboratório da empresa Adventec, em São João da Madeira,
também se testam diariamente soluções novas para tratar os efluentes industriais. Temos a área de analítica e temos uma área de pilotos industriais. Vamos começar aqui pela área analítica. O que é que se faz aqui deste lado? Chegam os efluentes dos nossos clientes, muitos efluentes que cabem parar são efluentes que aparecem nas notícias e portanto, os problemas que aparecem nas notícias, na televisão e tudo isso, vêm aqui parar. Para resolverem o problema, não é? Sim. Para deixarem de aparecer nas notícias. Exatamente. Sim. Mas então explique-me lá o que é que se faz aqui. O efluente chega, é caracterizado. Com a caracterização temos uma noção do que é o efluente e que tipo de tratamento é que eventualmente serão os mais adequados. Faz uns tratamentos químicos, uns biológicos, vários tipos de tratamento de oxidação química, vários tipos de tratamento biológico, ali vemos uma série deles. Vamos lá ver. São reatores biológicos, apesar de parecerem copos, são reatores biológicos, que vemos castanho, são bactérias. E basicamente nós pomos para aqui os efluentes. Vão medindo depois como é que eles reagem a isso. Exatamente, conseguimos ter noção de como é que o reator está a evoluir, se está a evoluir favoravelmente ou se a toxicidade do efluente está a matar os nossos micro-organismos e impedir que esse tratamento seja viável. Às vezes é difícil conseguir uma resposta? O cliente é sempre muito caro. Às vezes essa ponta é difícil de chegar a um entendimento, mas uma grande parte das vezes chega-se porque depois ele vê de facto que não tem alternativa, que é essa alternativa ou não tratar o efluente, o que conduz rapidamente ao fecho da empresa, portanto não é isso que ele quer. E aqui? São processos de oxidação química, isto é ozono e ultravioleta. Portanto, o ozono só por si, sem catalisador, já é usado há muitos anos, sobretudo na indústria têxtil, é muito comum. Nos compostos têxteis, de cor, o ozono é muito bom para tirar a cor. O efluente fica muito rapidamente translúcido. Nos compostos mais complexos, ele é muito mais demorado. E então aí precisa de um catalisador para aumentar a rapidez da reação química. Nós misturamos vários oxidantes num tratamento. Oxidantes pode ser peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, pode ser o ozono, pode ser o ultravioleta, são compostos oxidantes. Eles têm características diferentes e têm especificidades diferentes, ou seja, o ozono prefere um tipo de compostos químicos, o UV prefere outro tipo de compostos, portanto nós muitas vezes integramos isso tudo num só processo. Fico um pouco com a ideia que esta área é uma área ainda de grandes desafios. É uma área em que se tem noção que muita coisa está feita e, de facto, não está muita coisa por fazer. O tratamento de águas já se faz há 100 anos, não é? Existem muitas indústrias que têm graves problemas e não é, muitas vezes nem é por falta de vontade de quem lá está à frente. Por falta de respostas da tecnologia e do conhecimento? É falta de resposta da tecnologia, não que seja a tecnologia só em si, mas uma tecnologia que possa ser aplicável para aquela indústria, consiga ser um custo suportável. Eu tenho clientes que gastam 100 mil euros, 200 mil euros de tratamento por mês. Rui Martins é especialista em combinar o poder oxidante do ozono com vários tipos de catalisadores, substâncias que aceleram o processo de destruição da matéria orgânica dos efluentes industriais. O objetivo é encontrar novos métodos de tratar as águas residuais que sejam mais eficientes e económicos. Mas por que é que a atenção do investigador se vira cada vez mais para os efluentes domésticos? A consequência disso na saúde pública e nos nossos ecossistemas ainda não está muito bem conhecida. Que microcontaminantes são estes? São compostos que se encontram naquilo que nós chamamos de produtos de cuidado pessoal, cremes, perfumes, etc., que no nosso dia-a-dia acabam por ir parar às entradas municipais e que não são devidamente removidos pelos processos convencionais que estão atualmente a ser utilizados. E além dos produtos químicos usados nos cosméticos? Tudo o que são compostos farmacêuticos, os medicamentos antibióticos, antihistamínicos, portanto, tudo aquilo que nós tomamos no nosso dia-a-dia acaba por ir parar às águas residuais. Isso é um problema porque eles não são tratados por via biológica. E, portanto, o impacto que eles vão ter nos nossos ecossistemas e na saúde humana por acumulação, não é? Porque eles não sendo degradados por via biológica, depois também no rio também não vão ser degradados e vão acumulando. Esse efeito, o efeito que eles terão depois, é um impacto que não se conhece. Rui Martins lidera na Universidade de Coimbra um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que procura encontrar novas formas de eliminar estes microcontaminantes. O objetivo é criar um sistema de tratamento misto. Além de estudar a via química de tratar os efluentes, estudar também uma metodologia que envolve a biofiltração. A solução final provavelmente passará por integrar os dois processos. A via química é o ozono. E o biofiltro? O biofiltro são amêijoas asiáticas. Esta amêijoa é uma espécie invasora, vem da Ásia. Aqui na Europa e nos Estados Unidos não encontra predadores
e tem uma capacidade de reprodução imensa e, portanto, onde ela chega consegue espalhar-se muito facilmente. Corbicula fluminea é o nome de batismo científico desta menina de água doce, habitante das zonas tropicais do sul da Ásia, do leste do Mediterrâneo e da Austrália. Vamos chamar-lhe só ameijoa asiática. Estas ameijas têm uma capacidade de resistência atroz. João Gomes estudas há 6 anos no Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Para além disso, tem uma capacidade de multiplicação enorme. De uma nascem uns milhares em pouco tempo. O engenheiro químico tenta monitorizar e controlar a praga que invadiu os rios portugueses. E depois conseguem se multiplicar facilmente. Tem uma capacidade de expressão enorme. Ao continente americano chegou há quase 100 anos e é considerada uma peste em expansão. À Europa, trazida pelas águas dos navios, aportou há quase 40 anos. Por que a espécie invasora é tão perversa? Bom, porque além de tomar o lugar de outras espécies naturais dos rios europeus e americanos, se infiltra nas tubagens das indústrias que captam água doce para trabalhar e estragam os equipamentos. Fomos a algumas termoelétricas em Portugal e algumas hectares que estavam a sofrer algum impacto com estas ameijoas. Estavam a ser captadas por essas estações de tratamento e por essas termoelétricas que necessitam da água, e conforme elas sugavam a água, vinham arrastadas e depois multiplicavam-se lá dentro. Começavam a fazer ninho nas tubagens e a reproduzir-se dentro das tubagens, é? E o que iria aumentar custos em termos de incrustações, danificação de bombas. Todas as indústrias que, de alguma forma, necessitam da água doce para o seu processo, iriam vir a sofrer desse problema com a ameijoa, porque ela está a aumentar em Portugal. O impacto económico nunca foi contabilizado em Portugal, mas nos Estados Unidos, os tratamentos para controlar a ameijoa asiática e reparar as máquinas danificadas por ela ronda os 1.000 milhões de euros por ano. Poderá a ameijoa asiática ter um papel positivo na limpeza dos efluentes, usada como biofiltro? Em Coimbra, os engenheiros químicos procuram a resposta. O que é que acontece aos esgotos domésticos quando entram numa estação de tratamento? Começamos normalmente por retirar sólidos em suspensão de grandes dimensões através de uma gradagem que retira pedras, paus, cotonetes, trapos, enfim, tudo o que possa vir no esgoto. Os esgotos do concelho de Gondomar entram na estação de tratamento de Rio Tinto para cair numa grade gigante onde a água começa a libertar-se do que carrega a mais. E depois, Cláudia Aguiar Rodrigues, por onde seguem as águas poluídas pela vida urbana? Logo à entrada, somos recebidos por um dos responsáveis da ETAR de Rio Tinto. Chamo-me Marco Afonso, tenho 43 anos, sou diretor de exploração do contrato de exploração das ETARs e estações elevatórias de Gondomar para as águas de Gondomar. Construída nos anos 80, a estação de tratamento de água já foi ampliada. Mas consegue responder às necessidades da população? A instalação foi projetada com esta ampliação para tratar uma população em volta dos 100 mil habitantes equivalentes. Neste momento, nós estamos ainda a trabalhar no limite. As instalações, quando são construídas, normalmente são construídas com um horizonte de vida útil de cerca de 20 anos e esse era o horizonte para 2034. Hoje em dia estaremos a trabalhar sensivelmente a cerca de 60% a 70% da capacidade instalada. Mas vamos começar pelo início. Portanto, temos aqui então os equipamentos que fazem a gradagem do efluente. Como se vê, o tipo de detritos que saem na grade. Tem uma grade primeiro grossa, raspagem mecânica, e depois tem um step screen, que é um tipo de equipamento com uma malha muito fininha e que retira a maior parte dos resíduos sólidos que chegam em suspensão à ETAR. Numa lógica de retirar primeiro, o que é mais fácil, as areias são o elemento corrosivo para os equipamentos de tratamento, que é necessário eliminar. Após o tratamento de gradagem, ainda dentro do tratamento preliminar, temos estes dois equipamentos que fazem a remoção de areias e de gorduras. Após a remoção de areias e gorduras, temos aqui um tanque de tratamento físico-químico, que neste momento não está a ser utilizado e serve apenas para, em caso de necessidade, de entrar algum tipo de esgoto que nós possamos suspeitar que irá provocar problemas ao processo de tratamento que está jusante, acionamos esse tratamento físico-químico e funciona assim como uma segurança extra para garantir o bom desempenho da instalação. Chegados aqui, qual é o caminho que percorre a água até ficar tratada? A água vem para este tanque circular em planta,
é um tanque que permite a sedimentação dos sólidos mais pesados, que são retirados depois do órgão e vão para tratamento da parte das lamas. A água que sai daqui, basicamente, é uma água sem sólidos, mas que tem dissolvida poluição sob a forma de matéria orgânica, que depois irá ser utilizada no coração da ETAR, digamos assim, nos órgãos de tratamento principais da ETAR, para ser convertida através de micro-organismos em mais micro-organismos e depois em água tratada. Para que tudo isto aconteça, a evolução tecnológica tem sido fundamental. Inicialmente era comum ver em sistemas de tratamento por leitos percoladores, com biomassa suspensa, que existe aqui na ETAR, e que foi o sistema inicial que foi construído nesta instalação, que entretanto sofreu uma ampliação e uma remodelação com vista a melhorar a capacidade de tratamento instalada, e foi construído um sistema de tratamento por lamas ativadas, que é um sistema mais eficiente e que permite melhores níveis de tratamento da instalação e também dotá-la de mais flexibilidade em termos de operação. Tratar as águas poluídas das indústrias e das nossas casas é um desafio constante para a química e para a biologia. Como degradar contaminantes complexos, como os da produção do vinho, do azeite ou dos detergentes? Que estratégias serão capazes de simplificar microcontaminantes dos cosméticos e dos medicamentos que passam no filtro das ETARs e se acumulam nos cursos de água? Qual é o poder do ozono, dos catalisadores e da luz para reparar a água que a atividade humana fere? Que novos biofiltros, como a ameijoa asiática, serão úteis à recuperação das reservas de água doce do planeta? Perguntas que regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já. O que estamos a fazer é colocar uma quantidade, uma água por nós criada, uma água sintética, contaminada com uma quantidade de bactérias, e estamos a sujeitar as ameijoas a essas bactérias e verificar o que é que está a acontecer ao número de bactérias ao longo do tempo. No Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, os investigadores João Gomes e Rui Martins testam a capacidade das ameijoas asiáticas para limpar águas residuais. E temos verificado uma redução bastante significativa, chegando a não ter lá nada, passado algumas horas. A espécie invasora que infestou os rios portugueses representa agora uma esperança como biofiltro no tratamento de efluentes. O que é que as ameijoas fazem às substâncias poluentes que comem? Das duas uma, ou bioacumulam, isto é, filtram a água e acumulam os poluentes no seu organismo, ou então, de facto, podem processar esses poluentes no seu metabolismo normal. É um trabalho que está por fazer ainda. Num dos laboratórios do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos da Universidade de Coimbra, há 2 baldes de água carregados de ameijoas asiáticas, que os investigadores colheram na Ria de Aveiro, no Canal de Mira. Estão a ser preparadas para experiências. Deixamos uma semana misturada, meia água que é desclorinada. Água quê? Desclorinada, que tiramos o cloro. João Gomes, engenheiro químico. Ele estuda as populações de ameijoa asiática há 6 anos e o impacto desta espécie invasora nos cursos de água doce e nas tubagens industriais. Esta é a água da rede que traz cloro e o cloro mata tudo, digamos assim. Até as ameijoas asiáticas. Nem elas resistem ao cloro, e então nós desclorinamos, tiramos o cloro, depois vamos fazer este processo de aclimatização gradual, ou seja, deixamos uma semana meia-meia, a água natural com a água desclorinada, e depois, ao final dessa semana, trocamos completamente por água desclorinada. Elas agora estão em água desclorinada. Estas estão a ser preparadas para depois serem usadas? Exatamente, sim. Agora estão numa fase de depuração, de limpeza dos contaminantes que trouxessem do canal, para poderem estar imaculadas, digamos assim, para o início do teste. Elas não são muito grandes, pois não? Não. Pode-se tirar uma para ver? São muito pequenininhas, eu até pensei que fossem maiores. Não, elas têm cerca de 3, o máximo 4, 5 centímetros, não têm mais que isso. O tamanho também conseguem saber se elas são mais jovens ou mais velhas, não é? Exatamente. Quanto maior, mais idade terão. Nós até temos um tamanho que selecionamos, que é entre 2 e 3 centímetros, que é o tamanho que nós estipulamos que elas estão no... É o que é o adulto jovem? Exatamente, o jovem adulto. Exatamente.
E então nós é essas que usamos, achamos que é aquela que tem mais eficiência. No início do ano, João começou a testar a capacidade das amêijoas para servirem de biofiltro das águas poluídas. Estamos ainda numa fase de águas sintéticas com concentrações que nós conhecemos de bactérias, nós é que Simulam as águas residuais, não é? Nós é que sabemos o que é que a água tem, para conseguirmos ter a certeza do que é que quantidade que ela consegue acumular daquela bactéria. A acumulação não é feita de um dia para o outro. Portanto, como é que isso é feito? Quanto tempo é que vocês precisam ter as amêijoas, digamos assim, nesse ambiente para depois conseguirem perceber o resultado? Nós conseguimos já resultados com 8 horas. Nós deixamos 8 horas a amêijoa em contacto com a água sintética e conseguimos uma remoção perto de 100% da quantidade inicial das bactérias. E ao final de 24 horas não temos lá bactéria nenhuma nessa água sintética. E depois vão analisar as amêijoas? Uma fase seguinte é analisar se o tecido estará contaminado ou não com a bactéria. Portanto, na prática, perceber se ela acumulou apenas a bactéria e ficou lá com ela, ou se deu cabo dela, se a destruiu. Ou se de alguma forma iremos também analisar os resíduos que serão formados por ela, não é? Também eles próprios podem ser poluentes, não é? Exatamente. Pode estar a bactéria lá nos resíduos sólidos. Depende de como é que a bactéria passa pelo sistema digestivo da amêijoa. Como é que a amêijoa trata a bactéria, sim. Ainda estou na fase só de analisar as águas, portanto ainda vou passar para as amêijoas, depois para os excrementos das amêijoas, portanto ainda tem aqui um processo longo pela frente. Sim, ainda temos uma longa caminhada, digamos assim. Noutro laboratório, as amêijoas asiáticas foram testadas no tratamento das águas poluídas da produção de vinho. Nós aqui temos unidades já a uma escala maior, já uma escala que nós chamamos de piloto, que nos permitem processar vários litros de diluente ao mesmo tempo e, por exemplo, estes tanques que aqui estão serviram-nos para fazer testes à escala piloto de biofiltração do diluente vinícola, utilizando as amêijoas asiáticas. Elas não têm a capacidade de se fixar, tivemos que arranjar aqui umas redes, não é? Dentro de uma espécie de uma panela gigante. Exato, é a melhor descrição, exatamente. Portanto, que nos permite mantê-las fixas e mantê-las em contacto com... As amêijoas ficam aqui nestas redes, não é? E depois o líquido é posto... É posto cá dentro. Portanto, elas ficam de molho ficam de molho, exatamente, elas ficam de molho juntamente com o líquido. Sim. Esse líquido são os tais efluentes. São os tais efluentes. Neste caso nós utilizamos efluente vinícola e tivemos resultados bastante interessantes ao nível da remoção da carga orgânica com as amêijoas. Aqui a questão foi que a carga orgânica inicial é totalmente diferente, claro, do efluente doméstico. Portanto, temos uma carga orgânica inicial muito grande e apesar de termos então um grau de tratamento bastante elevado, também tivemos elevada mortalidade das amêijoas. Se pensarmos nisto a uma escala industrial, para propor um processo deste género para uma indústria vinícola, teríamos que fazer a reposição das amêijoas frequentemente neste caso. Vocês mataram as amêijoas bêbadas. Basicamente. As experiências fazem parte de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O objetivo é encontrar novos processos combinados, químicos e biológicos, que tornem o tratamento dos efluentes domésticos e industriais mais eficientes. A proposta do investigador Rui Martins começava com o ozono. Usar o ozono para decompor os poluentes das águas. Mas como produzir ozono fica muito caro, Rui juntou-lhe a ajuda da luz. Queria ressalvar o seguinte, a ideia aqui é nós podemos utilizar a luz solar, tendo em conta que o nosso país tem uma exposição solar bastante interessante. Existem catalisadores que têm a capacidade de absorver a radiação e absorver essa radiação. Existem eletrões desse catalisador que ficam excitados e que podem ser depois recolhidos pelo ozono e ao serem recolhidos pelo ozono criam um oxidante mais forte que consegue iniciar reações em cadeia de degradação. Nós conseguimos ter oxidantes mais fortes utilizando uma quantidade de ozono mais baixa. O sistema combinado de tratamento de efluentes, desenhado pelo investigador Rui Martins, começava com o processo químico do ozono e depois, numa segunda fase, as águas residuais seriam tratadas com o biofiltro das amêijoas asiáticas. Mas os resultados conseguidos até agora em laboratório com as amêijoas pode vir a alterar os planos iniciais. Eu pessoalmente estava convencido que as amêijoas fossem muito sensíveis aos contaminantes que nós estamos a tratar e, portanto, que tivéssemos um grau de mortalidade muito elevado. Não aconteceu, de facto não aconteceu. A nossa perspectiva, ou a minha perspectiva pessoal, era utilizar o ozono fotocatalítico como uma forma de minimizar a toxicidade do efluente antes de colocar para a biofiltração. E, portanto, a biofiltração seria encarada como um processo de fim de linha para remover o resto dos contaminantes.
Agora, tendo em conta que a biofiltração tem uma eficiência tão boa e as amêijoas têm uma capacidade de resistência a estes poluentes aparentemente elevada, claro que se conseguimos utilizar apenas a biofiltração seria ótimo. No entanto, também perspectivo a análise da integração ao contrário, isto é, utilizar o processo de biofiltração antes do ozono fotocatalítico, perspectivando o ozono fotocatalítico como um tratamento de fim de linha que, por exemplo, permite eliminar, aí sem dúvida nenhuma, devido ao poder oxidante do ozono, eliminar qualquer ameijoa bebé, como lhe chamam ainda há pouco, que tivesse passado pelo biofiltro. A investigação só vai terminar no final do ano que vem. Ainda há muitas perguntas no ar e há alguns problemas por resolver neste novo sistema de tratamento de efluentes que o Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra está a desenvolver. Por exemplo, como é que pode funcionar o biofiltro? A ideia é perspectivarmos um tanque em que nós possamos ter as amêijoas em contacto com o efluente. Estas amêijoas, infelizmente, não têm capacidade de se fixar. Elas vivem nas lamas, não é? Exatamente. Portanto, aqui a perspectiva seria pensar em suportes onde elas consigam estar fixas e, portanto, fazer passar o efluente por elas. Agora, temos que ter em conta aqui alguns desafios, nomeadamente, o primeiro desafio é a recolha das amêijoas dos cursos onde elas estão. Se calhar vai ter que ser necessário fazer alguma seleção das amêijoas que vamos utilizar, apesar dos nossos resultados mostrarem que a idade das amêijoas aparentemente não afeta a sua capacidade de biofiltração. Quanto tempo é que elas duram? Podem durar até 7 anos. Outro desafio é, nós temos que nos lembrar que se trata de uma peste e, portanto, nós não podemos permitir de modo algum que ela se continue a espalhar e, portanto, o que significa que temos que controlar muito bem o efluente que sai desse tanque de contacto, por forma a que não vamos introduzir água tratada para um curso hídrico e levar juntamente com essa água tratada amêijoas que se vão proliferar por ali. Isso é resolver um problema e arranjar outro, não é? Exatamente, portanto, temos que ter uma solução de fim de linha que permita reter as amêijoas, mas isso, eventualmente, um filtro de areia será suficiente para permitir que não haja essa contaminação. Depois é preciso montar o sistema e testá-lo de ponta a ponta, num espaço de tempo. Para verificar se a eficiência se mantém quando estamos às condições mais próximas da realidade e, portanto, se o processo tem estabilidade para ser utilizado durante longos períodos de tempo e se ele consegue fazer face às variações naturais que existem, quer no caudal de efluente a tratar, quer no tipo de poluentes que o efluente traz, e se ele mantiver essas características de eficiência, podemos sonhar em propor uma solução industrial. No laboratório da Adventec, em São João da Madeira, todos os sistemas de limpeza de efluentes que a empresa cria para os clientes industriais também são testados em forma de Portugal dos pequeninos, antes de se transformarem em soluções à escala real. Basicamente é uma mini-etar, são reatores biológicos, temos aqui 3. Parece uma espécie de panelas que têm uma água a fervilhar. Basicamente aqui que se vê nas etares municipais, a fez grandes tanques, aqui basicamente estamos a simular a mesma coisa, está a receber efluente. Sérgio Castro Silva, engenheiro químico da Adventec. Está a funcionar exatamente como se fosse uma etar em muito grande escala, mas está em pequena escala. Em ponto pequeno para perceber se o processo que aplicaram funciona, não é? Exatamente, funciona e sobretudo a médio termo, não só durante um dia ou 2 ou uma semana, funciona durante 2, 3, 4 semanas. E quais são as implicações que tem? Muitas vezes os efluentes industriais têm toxicidade, pequenos compostos que ao longo do tempo se vão tornando tóxicos, que se vão acumulando nos reatores e vão tornando tóxicos. E às vezes isso pode ser o suficiente para um tratamento que parece que funciona, mas passado um mês já não funciona. Portanto, não basta encontrar um método, um processo, é depois preciso perceber se ele funciona no tempo. No tempo. E aqui o que fazemos é ensaios durante muito tempo para ver se aqui que idealizamos, de facto, corresponde à verdade. É um anaeróbio. O que é que isso quer dizer? Explique-me um bocadinho, só para eu ter uma ideia. Aqui é a tal oxidação. Nos anaeróbios, as bactérias precisam de ar para fazer transformam os compostos orgânicos em água e dióxido de carbono. E as bactérias que estão a atuar nessa oxidação precisam de ar? Neste caso. Aqui, as bactérias são bactérias que chamamos anaeróbias, portanto, não precisam de ar e os produtos do tratamento são metano e dióxido de carbono. Estas não fazem a oxidação, elas fazem outra coisa. Chama metanização. Produzem metano. É um tratamento que não é tão eficiente como o aeróbio, mas tem uma grande vantagem. É que o gás que sai daqui, que é o metano, pode ser aproveitado para produzir energia.
Portanto, em muitas estações de tratamento domésticas, atualmente, existe sempre as duas fases. Tem o tratamento anaeróbio e aeróbio. Ou seja, primeiro tenta-se tirar tudo o que se pode para reaproveitar energeticamente o efluente e depois, quando já não se consegue tirar mais, então vai-se para tratamentos aeróbios. Portanto, normalmente, as azeitares municipais são as modernas, é uma mistura das duas coisas. Portanto, aproveitam a energia que podem desses efluentes e depois, quando já não podem aproveitar mais energia, então vão fazer a segunda fase do tratamento. Exatamente. São estas bactérias, precisamente estas que dispensam o oxigênio para viver, que se fazem notar nos esgotos. O que acontece no esgoto é que, não havendo oxigênio, os micro-organismos anaeróbios que não utilizam oxigênio desenvolvem-se e o subproduto, digamos assim, a consequência da decomposição feita por esses micro-organismos são gases, nomeadamente metano, gás sulfídrico, por exemplo, que se libertam e provocam este mau odor. Um cheiro com o qual Marco Afonso se habituou a conviver na estação de tratamento de efluentes domésticos de Rio Tinto. Cláudia Aguiar Rodrigues levou uma lista de perguntas ao encontro do engenheiro do ambiente. Quais são os poluentes mais difíceis de eliminar? As instalações são concebidas essencialmente para remover matéria orgânica e nutrientes, macronutrientes para o crescimento das plantas, normalmente azoto e fósforo. Normalmente o azoto e fósforo são mais difíceis de retirar nas hectares. Depois existem outros poluentes, micropoluentes, que também são difíceis de remover. Alguns deles, inclusive, exigem, por exemplo, um tratamento físico-químico à cabeça, ou seja, a adição de produtos químicos específicos para remover esses poluentes. O processo de tratamento de lixo dura um dia inteiro e tem de cumprir uma lista de análise específica. Diariamente fazemos análise ao efluente final, à carência química de oxigênio e pH. Fazemos depois uma análise mais semanal também à carência química de oxigênio à entrada e à saída etária e ao longo do processo de tratamento. Fazemos a carência bioquímica de oxigênio, fazemos os sólidos dispensos totais, sólidos dispensos sedimentáveis, pH, azoto total, azoto amoniacal, azoto nitratos, fósforo total, óleos e gorduras, algumas vezes parâmetros microbiológicos e é uma panóplia grande de análises que são feitas regularmente, dependendo das necessidades de controlo do processo de tratamento. No final, depois de tratamentos e químicos, o que é que escorre para o rio? Há sempre bactérias e vírus que não ficam retidos na etar. É virtualmente impossível. Aliás, os vírus e as bactérias fazem parte do ambiente que nós vivemos e eles existem já no rio. Portanto, as etares não são projetadas, digamos assim, para remover bactérias e vírus. Aliás, os vírus nem há processos físicos para retenção de vírus, só conseguem ser removidos através de produtos químicos. Mas há regras que têm de ser cumpridas. Com o aumento de exigência que se verificou com a adesão à Comunidade Europeia e depois com a regulamentação que foi sendo transposta para direito nacional, e isso traz uma obrigação adicional para as instalações e algumas delas que foram dimensionadas, digamos assim, para cumprir com os regulamentos mais antigos, depois ficaram desajustadas e obriga à remodelação e ampliação das instalações para cumprir com essas exigências de descarga. Outra lei impera na etar, a de Lavoisier. Marco Afonso diz que aqui nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O subproduto típico do etar são as lamas do tratamento da etar, que é um conjunto de matéria orgânica e micro-organismos que depois sofrem ainda um processo, normalmente de gestão anaeróbia e depois de desidratação para serem levadas a destino final e normalmente, como tem bastante matéria orgânica, é um subproduto que tem uma utilização muito válida como condicionante de solos agrícolas. As etares há um limite legal para aquilo que nós chamamos de carência química de oxigênio, que é uma medida global da matéria orgânica que vai no efluente. Que eu saiba, neste momento não existe legislação para compostos específicos, isto é, há uma diretiva de 2015, julgo eu, da União Europeia, que refere que existem compostos específicos, compostos farmacêuticos, entre outros, específicos que devem ser acompanhados, isto é dada a indicação que esses compostos podem causar problemas nos ecossistemas e devem ser a sua consideração deve ser acompanhada. Mas, a nível da legislação para a descarga de efluentes líquidos, basicamente baseamos na carência química de oxigênio, isto é, na quantidade global de matéria orgânica que lá está e não em poluentes específicos. Este é um dos problemas que mais preocupa a comunidade científica e os investigadores em engenharia química, como Rui Martins. Qual é o impacto nos rios dos micro-organismos decorrentes dos cosméticos e dos medicamentos que passam pelos efluentes domésticos e entram nos cursos de água,
sem serem detectados pelas análises das estações de tratamento. Por outro lado, por exemplo, não existe legislação em vigor acerca da quantidade de vírus. Nem sequer são obrigados a fazer análise aos vírus que se encontram nessas águas. A legislação neste momento ainda é um pouco... Eles podem passar pela estação de tratamento e voltar para os rios, etc., Exatamente. sem nós darmos por ela sequer. Sim. Não são controlados. Não são controlados. E as bactérias? As bactérias, julgo que há legislação para os coliformes fecais e para a Escherichia coli, sim. Para essas estirpes, sim. O novo sistema de tratamento das águas residuais, que está a ser testado na Universidade de Coimbra, também pretende dar um passo em frente no combate a estes micro-organismos que passam invisíveis, mas podem ter consequências na saúde humana. Outro objetivo deste projeto é também, acaba por ser a consciencialização da sociedade em geral para os problemas que enfrentamos relativamente à água. Acho que isso também é um ponto importante e é um ponto que toda a comunidade científica deve ter, que é alertar as pessoas, sem causar pânico, claro, mas alertar para as pessoas da real situação das nossas águas e que, portanto, que é necessário empenharmos no desenvolvimento de metodologias que sejam capazes de minimizar o impacto, quer a nível dos nossos ecossistemas, quer a nível da saúde pública. Há duas áreas no tratamento de efluentes, a área de biologia e a área de química. Tradicionalmente, a parte de biologia tem já muitos anos que se faz tratamentos biológicos. E quem estuda a biologia dedica-se muito só a esta área. Não tem conhecimentos técnicos da parte da oxidação química, que está mais reservada à parte aos engenheiros químicos ou aos químicos. E, portanto, às vezes são duas áreas que deviam ser combinadas, mas nem os engenheiros do ambiente estão muito interessados em uma parte química, porque estão mais vocacionados para a parte biológica, nem os engenheiros químicos têm grandes conhecimentos para ir para a parte biológica, embora, nos últimos anos, as coisas têm mudado. Portanto, são duas áreas de tratamento que seguem em paralelo, que se cruzam muitas vezes, mas que julgo que melhor seria combinar essas duas áreas. E para efluentes industriais, então, é claramente a chave é combinar os processos tradicionais com processos novos, processos de oxidação, de membranas, de evaporação, esse tipo de processos. Ele a gravar está, porque está a sair aqui, consigo vir por aqui. O meu problema é que queria ter a certeza que está mesmo a sair, que é para não estarmos a gravar para o boneco. Fizeram este programa Rui Cardoso Martins. Há um outro problema também muito relevante nas nossas hectares, que não são só os contaminantes químicos, mas também os contaminantes biológicos, nomeadamente bactérias e alguns vírus de origem humana, que também não são tratados nas hectares municipais e que acabam por chegar aos rios e aos cursos de água naturais. A perspectiva do nosso projeto atual é também atuar sobre esses contaminantes biológicos. João Gomes. Há outras amêijoas que se fixam? Amêijoas não, outro tipo de moluscos. Há as lapas, os mexilhões e... Mas as amêijoas não é? As amêijas é sempre no... As amêijas já não sempre à solta assim. Também tinha essa ideia, mas não conheço todos os tipos de amêijoas e agora há amêijoas que nunca mais acabam. É. Nós somos invadidos com amêijoas aí. Há muitas subespécies. Não é? Muito. Uma loucura. Sérgio Castro Silva. São bactericidas, muitas vezes, são desinfetantes, é tudo feito para matar bactérias, tudo. Depois, quando é preciso que as bactérias atuem para destruir aqueles compostos, ou pelo menos para os neutralizar, elas não atuam. Exatamente. E nos detergentes é muito caro tratar. Marco Afonso. A análise que fazemos nas hectares é um tipo de parâmetro que abrange muitas substâncias individuais, porque era virtualmente impossível conseguir analisar todas as substâncias individualmente. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Pronto, vi tudo, não foi? Sim. Eu posso desligar isto? Sim, acho que Ok. Vamos lá desligar.